Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Na aula de hoje, você vai aprender a fazer essa linda blusa em crochê. Essa é a blusa Poliana, a minha mais nova criação. Eu sou a Fabiana Natal e você é muito bem-vinda aqui no nosso canal Fabiana Crochê Blusas. Então, se você ainda não é inscrita, aproveite para se inscrever, já clica no joinha aqui para você me apoiar e deixe um comentário para mim, me conte de onde você está me assistindo. E se você ainda não me segue no meu Instagram, Fabiana Crochê, me segue lá para a gente ficar mais próximas e para você aproveitar todas as novidades, porque eu sempre trago por lá assim que eu lanço uma peça nova. Meninas, essa blusa eu fui desenvolvendo ao longo da aula, tá ok? No primeiro momento eu imaginei fazer uma outra peça, mas aí eu fui adaptando, eu queria usar o fio que eu já tinha aqui. Eu fiz essa blusa com 1,5 novelo apenas, é uma blusa muito econômica, rapidinho a gente faz. E você pode usar qualquer fio. Um fio mais grosso, um fio mais fino, fio de seda. O fio da sua preferência, você pode utilizar para poder fazer essa blusa. Essa blusa, ela tem a proposta de ser usada aqui de algumas formas, né? A gente pode usar com esse tipo de amarração. A gente pode fazer essa amarração aqui pro lado de cima também. A gente pode fazer apenas amarração aqui na golinha, com uma fita menor. E a gente pode usar no estilo coletinho, com a golinha caidinha. E a gente pode usar também de forma invertida, essa parte aqui para as costas e a parte das costas para frente. E aí a gente joga aqui um colar, aqui um cordão, e fica muito linda também. Tem essa opção também. Ela ficou curtinha, mas você pode fazer ela mais comprida. Pode fazer no estilo de vestido também. Pode fazer aqui com mangas, uma manga curta, uma meia manga ou uma manga longa, tá? Aí vai ficar na sua escolha, conforme aí o seu gosto. Então, é uma peça muito versátil e linda, muito estilosa. Pode ser usada também com jeans, com uma calça mais social. Vai aí dar o seu gosto e da sua criatividade. Meninas, aqui nos ombros, na hora de fazer a costura, aqui você tem a opção de costurar com a agulha de tapeceiro ou fazer da forma que eu fiz. Eu fechei aqui com pontos baixos, com agulha de crochê mesmo, e a gente faz isso do lado avesso. Então, o lado de dentro da peça fica desse jeito aqui, ó. A gente faz do lado avesso na hora de fazer a costura. Tanto com a agulha de tapeceiro, quanto com a agulha de crochê com pontos baixos, conforme eu fiz aqui. A gente faz toda a costura dessa peça com a blusa do lado de dentro, com o lado avesso da peça, ok? Porque na hora do vídeo eu tive um probleminha técnico, então eu estou passando aqui essa informação para vocês, mas eu deixei também as mensagens, as orientações durante o vídeo. Então, aqui, ó, costura nos ombros, do lado de dentro da peça. Nas laterais, a mesma coisa. Eu fechei aqui com ponto baixo, com agulha de crochê, do lado de dentro da peça. Então, as únicas costuras são essas aqui, na cintura e nos ombros, tá ok? Muito fácil de fazer, iniciante também consegue fazer essa blusa, ela é muito fácil de fazer, rapidinho a gente faz, muito fresquinha para o verão, um modelo assim, bem versátil, né? Dá para usar de várias formas. Vamos agora às informações de medidas da nossa peça. Eu já vesti a minha blusa, ela já cedeu. Esse fio da Charme, ele cede demais, muito mesmo. Então, a minha blusa já cedeu um pouquinho aqui, ela tá com 44 centímetros de largura. Aqui na cintura, 42 centímetros. No comprimento, 30, ela vai até uns 38 centímetros, porque ela desce um pouquinho quando eu visto ela, tá ok? Aqui nos ombros, 13 centímetros, aí tem um pedacinho aqui do acabamento, mais 13 centímetros nos ombros, tá ok? E vamos lá, para você fazer essa blusa, você vai precisar da circunferência total de busto.
o busto da sua cliente ou o seu busto. Circunferência total. Você vai circular a fita aí no teu corpo para saber quanto que você tem de busto. Feito isso, você vai tirar aí uns 5 centímetros, pelo menos, porque a blusa vai ceder bastante. Então, pelo menos 5 centímetros você tira. O que sobrar, você vai multiplicar por 2, porque primeiro nós vamos fazer a parte das costas, vamos tecer a parte das costas da nossa blusa e depois nós vamos tecer a parte da frente separadamente. Aí, primeiro faremos uma parte, depois faremos a outra parte. E depois, nós vamos costurar nas laterais e nos ombros, com um ponto baixo, ok? Então, essas são as medidas que você vai precisar para poder fazer a sua blusa poliana. Vamos à nossa lista de materiais para nós fazermos aqui a nossa blusa poliana. Eu utilizei o fio Charme. Então, o fio Charme na cor porcelana. Essas são as informações do fio que eu usei, tá ok? Usei 1,5 fio, que é o que eu tinha aqui, e eu consegui fazer essa blusa. Foi praticamente a conta. Mas você pode usar o fio Anne, tá ok? Você pode usar o amigurumi, pode usar um fio até mais grosso, número 4, pode também. Um fio de seda ou de propileno, o fio fica a seu critério e pode ser mais fininho também, sem nenhum problema. Pode ser o Cleia, pode ser o Cleia 1000, não tem nenhum problema, tá ok? Então, eu utilizei uma cola. A agulha que eu utilizo é essa daqui. Essa agulha é maravilhosa, faz total diferença aqui nas minhas produções. Aqui eu consegui focar para vocês. Então, essa é a agulha que eu uso, 2,75. Eu acho que o meu fio, ele se adapta bem legal com essa numeração aqui de agulha. Eu uso ela pro Anne também, tá ok? E uma tesoura, marcadores e fita métrica. Estes são os materiais que nós vamos precisar. Então, que Jesus Cristo abençoe a nossa aula. Então, é isso, meninas. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários para mim, tá? Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Ou então no WhatsApp, você pode me chamar no WhatsApp, tem link aqui também no canal do YouTube. Ou no direct lá do Instagram, vocês podem me chamar lá também, tá ok? Que vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. A aula está bem simplificada, mas qualquer dúvida é só me chamar. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui e uma boa aula. Meninas, então vamos iniciar aqui o nosso cordão de correntinhas. Você tira a medida do busto, divide por 2 e tira aí pelo menos 5 centímetros. 5 centímetros a menos, para nossa blusa não ficar muito larga, tá ok? Aqui nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui com vocês, como eu faço aqui o pontinho tela, para quem ainda não sabe. Então, digamos que aqui tem já a quantidade de correntinhas que a gente precisa, né? De acordo aí com o tamanho do busto. Então, no final, eu faço uma correntinha a mais. Então, eu vou vir aqui na próxima correntinha aqui, ó, na correntinha anterior, e vou fazer aqui um ponto baixo. Entro aqui nessa alcinha e faço aqui mais um ponto baixo. Temos aqui um falso ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha e venho na próxima e faço mais um ponto alto. Então, essa é a nossa sequência. A gente faz uma correntinha de separação, pula uma correntinha de base, vem na próxima correntinha e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula a próxima correntinha, vem na próxima e faz um ponto alto. Então, desse jeito aqui, a gente vai fazer o nosso pontinho tela, que é um ponto alto, uma correntinha de separação, pula um pontinho de base e um ponto alto. Assim, a gente vai fazer o nosso pontinho tela até o final do nosso cordão. Apenas repetindo esse padrão aqui. Então, eu entro aqui e faço um ponto baixo. E venho aqui nessa alcinha e faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha de separação
e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. E a gente vai fazer aqui quantas carreiras forem necessárias até atingir o comprimento desejado da nossa blusa. Pois bem, fizeram aí, meninas, a parte das costas de vocês? A primeira parte, a minha já está pronta, parte das costas, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a parte da frente, separadamente. A gente faz primeiro uma parte, depois outra parte. E aí, depois nós vamos unir aqui, ó, nos ombros, deixar a cava do braço para fazermos as mangas. E vamos costurar aqui também, unir, né, com ponto baixo nas laterais. Então, a parte das minhas costas já tá prontinha, a de vocês aí também já deve estar prontinha, então, vamos fazer a parte da frente. Então, aqui eu já fiz a primeira parte, né, a parte da frente, já uni aqui com ponto baixo, fica desse jeito, ó. Eu acho que fica bem bonito, eu gosto bastante desse efeito que dá aqui, acho que fica muito legal. E agora, nós vamos fazer a outra parte, né? Porque depois, olha, nós vamos unir aqui nos ombros, nós vamos costurar aqui e vai ficar a cava, tá? Aqui você precisa saber a medida da cava para você deixar aqui sem a costura e costurar só depois, né? A partir da medida aqui da cava. Então, o lado de cá, eu vou fazer junto com vocês, tá ok? Vamos fazer, então, pra cá, uma parte igualzinha essa daqui, pra gente costurar aqui e fazer aqui juntas. Vamos lá. Então, aqui agora eu já tenho 50 correntinhas. Eu vou fazer aqui uma correntinha a mais. Vou voltar aqui, ó, nessa correntinha aqui, na anterior. E vou fazer aqui um pontinho baixo. E agora, eu vou entrar aqui nessa alcinha e vou fazer mais um pontinho baixo. Primeiro, falso ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular uma correntinha aqui, vou vir na próxima e vou fazer um ponto alto. E eu vou fazer dessa forma até o final. Uma correntinha de espaço, um ponto alto, e dessa forma eu vou fazer até o final. Então, aqui eu já fiz os meus pontinhos. E agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer a segunda carreira. Apenas repetindo esse padrão aqui. Então, eu entro aqui e faço um ponto baixo. E venho aqui nessa alcinha e faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha de separação. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. E a gente vai fazer aqui quantas carreiras forem necessárias até atingir o comprimento desejado da nossa blusa. Prontinho, eu já tenho aqui, ó, as duas partes prontinhas, tá? Aqui ficou um vão, porque nós vamos dar um acabamento aqui com os pontos baixos, tá ok? Eu fiz aqui 36 carreiras, e depois eu vou passar as medidas pra vocês. Então, aqui agora eu vou colocar o marcador do lado de cá, onde eu tenho que finalizar aqui a cava. Do lado de cá, eu comecei a costurar daqui de baixo pra cima, de baixo para cima. Nessa daqui, eu vou costurar de cima pra baixo. É assim que eu faço, porque eu acho que dá mais certo. Senão, fica meio retorcido quando eu faço a costura de baixo pra cima dos dois lados. Então, eu vou fazer a costura aqui, ó, de cima pra baixo, tá ok? E precisa se atentar aqui, ó, de deixar os dois lados iguais. Então, aqui eu estou deixando o lado do avesso, do ponto alto, aqui pro lado de dentro. Melhor, para o lado de fora, né? Aqui, ó, o lado do avesso está para o lado de fora, porque a costura aqui já foi feita, ó. Aqui a costura é o lado de fora, né? E aqui é o lado do avesso. Então, vai ser desse jeito. Se você quiser fazer o contrário, fazer assim, ó, pode também, se você quiser fazer. Quiser deixar aqui embaixo o lado certo aqui, o primeiro ponto, né, alto aqui. Do lado de fora, pode ser também, mas aí tem que colocar as duas partes iguais, tá? Tanto faz, porque a carreira de vai e vem, né? Então, só precisa deixar os dois lados iguais, tá?
os dois lados iguaizinhos. Agora, vamos pegar uma agulha de tapeceiro e vamos fazer aqui a costura na lateral. Então, aqui eu já fiz a marcação aqui, ó, coloquei os marcadores aqui, pra saber exatamente onde que vai terminar a cava, né? Então, a cava do braço vai ficar aqui, ó, que é onde vai sair o braço, tá? E agora, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro de cada vão desse aqui, tá? Então, aqui eu já fiz, ó, já amarrei o meu fio aqui. E aí, eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixos, porque eu já fiz um, então agora eu faço mais um, pra ficar 3, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer 3 pontos baixos dentro de cada vão, abraçando aqui esses 2 pontos altos aqui, ó. Eu já vou escondendo o fio, né? Então, é isso, meninas. Já cortei aqui, ó, costurei. E ficou desse jeito. Eu acho bem legal esse efeito que dá nessa costura aqui de pontos baixos, quando a gente une aqui o pontinho tela, eu gosto. Aí, agora, eu vou tirar aqui esses marcadores. E agora sim, vamos precisar da agulha de tapeceiro para nós costurarmos os ombros da nossa camisa. Aí, aqui, a gente ajeita, né? Faço assim, ó, pra poder ajeitar aqui. E é isso, nossa camisa tá ficando linda. Vamos lá, vamos agora unir os ombros aqui, ó. E cada uma vai deixar uma quantidade aqui, ó. Na hora de costurar, você precisa vestir ou medir, porque cada uma faz num tamanho, né? Cada uma faz num tamanho. Então, pode ser que você vá costurar só um pedacinho assim, ou de repente você vai costurar menos, ou você vai costurar mais. Aí vai depender da sua necessidade aí e do tamanho que você está fazendo, tá ok? Vamos lá. Pois bem, meninas, eu tive que desmanchar a parte da frente e refazer, porque ficou muito estreito aqui na frente pra mim, tá? Eu tinha feito aqui, ó, com 25, e aí eu aumentei pra 29, tá? E então, agora já está costurada, ó. E o que eu fiz aqui agora foi uma carreira de pontos baixos, tá? Apenas uma carreira de pontos baixos, contornando toda a blusa. Não tem segredo nenhum, não tem nenhuma dificuldade, ó. Eu comecei aqui, tá? Eu comecei exatamente aqui, ó. Depois da costura, aqui na parte da frente, ó, pra vocês entenderem. A parte da frente tá aqui, tá ok? Ó, a parte da frente. Então, eu vim aqui, depois da costura, ó, a gente vira, né? Então, eu comecei exatamente aqui, ó. Virei a blusa. Então, aqui, ó, depois dessa costura, eu vim aqui e fiz a correntinha, amarrei meu fio aqui. Aqui eu fui escondendo, aqui é uma emenda, né? Mas eu já escondi o fio aqui já, ó. Aqui a ponta dele, ó. A ponta do meu fio que eu amarrei aqui, eu fui escondendo. Aqui é que eu emendei o fio. Então, aqui eu fiz aqui, ó, onde eu emendei o fio, e eu fui fazendo 2 pontos baixos dentro de cada vão desse daqui. E eu contornei a blusa todinha com 2 pontos baixos, ó. 2 pontos baixos. Aí, chegando aqui, a mesma coisa, tá? Fui indo, ó, aí aqui na quina, na parte da frente, ó, eu fiz 4 pontos baixos. Eu fiz 2 pontos baixos aqui e 2 pontos baixos aqui. E fui com 2 pontos baixos, ó. Aí, chegando aqui a mesma coisa, 4 pontos baixos, né? 2 aqui, 4. Fui contornando, ó, a golinha. E somente aqui que eu fiz um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui. Então, eu pulei essa costura, tá? E fui seguindo com 2 pontos baixos dentro de cada vão aqui na gola. E aqui a mesma coisa, um ponto baixo, pula a costura e um ponto baixo. E fui fazendo 2 pontos baixos, apenas aqui na curvinha, 4 pontos baixos. Fui fazendo 2 pontos baixos, 4 pontos baixos aqui na curva,
2 pontos baixos e chegando aqui é onde eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu ainda faço 2 pontos baixos. Deixa eu só ver aqui se eu fiz 2 ou se eu fiz 1. É, 2 mesmo. Então, 2 pontos baixos antes da costura. E eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixo. Eu vou entrar aqui e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei essa primeira carreira de pontos baixos, contornando a blusa todinha. Então, agora, vamos dar sequência aqui de onde eu parei. Eu vou contornar a blusa agora, pelo menos aqui nessa parte aqui, ó. Só vocês me acompanharem, ó. Finalizei aqui, né? Então, eu vou entrar no próximo ponto baixo e eu vou fazer um baixíssimo, tá? Então, esses pontos aqui, ó, baixo na base da blusa, é só deslizar, ó. Só fazer pontos baixíssimos sem apertar. Fazer aqui com a mão, com a tensão do ponto aqui mais soltinho. Então, é só entrar aqui no ponto baixo, pegar o fio e trazer aqui pro próximo. Vamos fazer aqui pontos baixíssimos. Ó, e vai ficar com esse acabamento aqui, fica muito lindo. Fica um ponto bordado, né? Vamos fazer até aqui, ó. Vamos fazer até aqui, tá? Ponto baixíssimo. Então, aqui agora, eu fiz, ó, o ponto baixíssimo, né? Durante toda aqui a base da blusa. Chegando aqui na quina, eu fiz os 2 pontos baixos, eu fiz 2 baixíssimos. Aí, agora, eu vou fazer uma alteração aqui. Vou virar aqui assim, ó, tá? Então, esse terceiro, que aqui são 4 pontos baixos na primeira carreira. Então, 2 pontos baixos, eu fiz 2 baixíssimos. E aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou entrar aqui, que no caso é o terceiro ponto baixo aqui da quina, né? Vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou subir fazendo meio ponto alto, ó. Lacei o fio, vou entrar aqui no próximo ponto baixo, que é o último ponto baixo aqui da nossa quina, e vou fazer meio ponto alto. Laço e vou seguir aqui fazendo meio ponto alto, tá? Vamos subir aqui fazendo meio ponto alto. Porém, aqui, vai precisar agora experimentar, né? Vestir aí a camisa e definir aí até onde você vai fazer esse meio ponto alto, tá? Então, eu vesti, ó, coloquei a gola aqui assim, ó, mais ou menos até onde eu quero aqui essa golinha, tá? E aí, eu defini que vai ser até aqui mais ou menos, tá ok? Você vai vestir aí e vai definir a sua golinha. Você pode estar fazendo uma blusa maior ou menor, então vai depender do tamanho aí da sua blusa e o quanto que você deseja ter aí de golinha assim, ó, tá? Então, eu vou subir aqui agora com meio ponto alto, até chegar aqui nesse marcador que foi aonde eu defini, tá? Defina aí também, para você saber onde é que você vai parar com o seu meio ponto alto. Então, aqui eu vou subir com meio ponto alto. Você pode fazer ponto baixo também, mas o ponto baixo, ele não vai render o trabalho. Pode ser que fique até mais bonito, né? Mas ele não vai render. E aqui eu vou fazer meio ponto alto, tá ok? A gente se encontra ali no marcador. Então, aqui eu fiz a carreirinha de pontos médios, ou seja, meio ponto alto. Fiz aqui onde estava o marcador um ponto baixo. E vou continuar, vou voltar a fazer aqui ponto baixo. Não vou fazer aqui ponto baixíssimo, não. Vou fazer aqui ponto baixo. Então, eu vou contornar agora com pontos baixos a golinha, aqui, ó, pontos baixos, pontos baixos, pontos baixos. Vou contornar aqui tudinho com pontos baixos. E quando chegar aqui no marcador, porque eu contei aqui, né, quantos quadradinhos tinha, e eu vim aqui, contei e coloquei o meu marcador aqui, tá? Então, vem com os pontos baixos. Quando chegar aqui no marcador,
eu vou fazer o último ponto baixo aqui, e depois eu vou voltar aqui, ó, fazer meio ponto alto, até chegar aqui. Mas quando chegar aqui nessa quina, aqui, nessa curva, eu volto aqui com vocês, tá? Porque nós vamos fazer aqui os pontos baixos e depois a gente vai voltar aqui, ó, a fazer o ponto baixíssimo, até a gente finalizar aqui, ó. Nós vamos finalizar aqui com o ponto baixíssimo, tá ok? Então, aqui eu fiz a carreira, ó, com meio ponto alto, ficou bem bonitinho. Cheguei aqui no marcador, aí agora nós vamos voltar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui no... Ó, aqui, meio ponto alto aqui no marcador. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E a partir daqui, agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo, tá? A partir de agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E eu vou fazer esse ponto baixíssimo, eu vou contornar aqui tudinho com o ponto baixíssimo, até chegar do lado de cá. Aí, a gente precisa colocar o marcador do lado de cá, pra gente saber onde nós vamos voltar a fazer o ponto médio, né? Meio ponto alto. Então, eu vou contar aqui, ó, quantos quadradinhos tem, para eu colocar um marcador aqui também, tá? Vou contar quantos quadradinhos tem e vou colocar um marcador, porque aí aqui, ó, vou descendo com um ponto baixíssimo e aí eu sei que quando chegar aqui no marcador, eu tenho que fazer um ponto baixo e começar a fazer meio ponto alto, até aqui. Desmanchei aqui o pedacinho e voltei aqui para mostrar para vocês, ó. Então, aqui eu contornei todinha com pontos baixos. E aqui nesse quadradinho, ó, contei aqui 23 quadradinhos. Então, no primeiro ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, desse quadradinho aqui de número 23, eu vou fazer meio ponto alto. E agora, eu começo, ou melhor, sigo fazendo meio ponto alto até ali embaixo na curva, até aqui, meio ponto alto. Então, aqui, eu já cheguei aqui no final com meio ponto alto. Então, aqui na quina, eu ainda vou fazer o primeiro da quina meio ponto alto. O segundo da quina, eu vou fazer um ponto baixo. E os dois aqui da quina, ó, eu volto a fazer ponto baixíssimo. Ó, aí agora já entrou aqui na base. Aí, eu vou fazer até aqui o ponto baixíssimo, porque aqui é ponto baixo, ó. Vou fazer o ponto baixíssimo aqui, que foi onde nós começamos, e vou cortar o fio. Pronto, agora podemos cortar o fio aqui, ó. Finalizei a carreira de pontos baixíssimos, cortei o fio. E está ficando desse jeito aqui, ó. Olha que lindo. Pode ser usado assim, a golinha em pé, e assim. Agora, eu vou fazer as mangas. Aqui eu fiz o acabamento, né? 2 carreiras de pontos baixos, sendo que na segunda carreira, eu fiz uma diminuição aqui desse lado e aqui em cima. Então, eu fiz 3 diminuições na segunda carreira, tá? Agora, nós vamos fazer aqui as 2 carreiras de pontos baixos para fazer aqui o acabamento dessa manga. Então, eu vou aqui, ó, na outra eu comecei aqui na parte das costas, então essa eu vou começar na parte das costas também. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou entrar aqui nesse espaço antes da costura. Dar um zoom aqui. Então, eu vou entrar aqui nesse espaço e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha para travar
e já venho aqui para o próximo espaço, fazendo 2 pontos baixos, escondendo aqui o fio. E sigo aqui fazendo 2 pontos baixos para cada espaço, até chegarmos aqui, e aí eu faço mais um ponto baixo aqui e finalizo aqui com baixíssimo para iniciar a segunda carreira. Então, aqui eu já estou finalizando com um ponto baixo, só lembrando que aqui em cima, ó, a gente pula a costura, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, aí nessa costura aqui a gente não faz nada, a gente pula para esse espaço e faz 2 pontos baixos. Então, aqui eu estou finalizando a primeira carreira de pontos baixos, e aqui, ó, nesse último vão aqui, que foi onde eu comecei, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui para poder inteirar 2. Porque aqui no início nós fizemos só aqui a amarração do fio e uma correntinha. Então, eu vou entrar aqui nessa correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou dar um zoom aqui e eu vou fazer o seguinte: vou fazer aqui uma correntinha, eu vou pular esse primeiro ponto baixo, eu não vou fazer ele, eu vou pular. E eu vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma diminuição. Sigo fazendo aqui pontos baixos. E a próxima diminuição vai ser lá em cima, ali na costura. Esse fio aqui é do arremate, depois eu vou arrematar os fios. Então, eu vou fazer os pontos baixos. Quando chegar aqui na costura, ó, eu estou aqui no início. Chegando aqui na costura, eu vou pular esse ponto baixo aqui da costura, eu pulo ele e venho para o próximo. Aqui eu faço mais uma diminuição. E aqui no finalzinho também, eu vou pular também o último e vou finalizar aqui. Então, são 3 diminuições. Vou fazer 3 diminuições. Cheguei aqui no alto da costura, onde eu vou fazer a diminuição. Então, eu faço aqui os 2 pontos baixos. Esse próximo ponto baixo aqui, ó, eu não faço ele. Eu deixo ele sem fazer e venho aqui no próximo e continuo fazendo aqui um ponto baixo, até chegar aqui no finalzinho. Então, chegando aqui no final, eu não vou fazer esse último ponto baixo aqui, eu não faço. Eu deixo ele sem fazer. E eu já venho aqui, ó, eu pulo esse e venho aqui na correntinha, entro aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu já corto meu fio pra fazer ali, levar o fio pra trás. Ó, eu puxo. Eu fiz isso em todas as vezes que eu cortei o fio, tá? Eu voltei e fiz esse processo aqui, ó. Eu venho aqui no próximo ponto baixo. Tem que ser com uma agulha de tapeceiro ou uma agulha mais fina, porque meu ponto aqui tá bem apertadinho. Ó, entro com a agulha de lá pra cá, trago esse fio aqui pra trás. Agora, eu volto aqui. De onde eu saí, eu volto aqui. E trago o fio. E aí, fica certinho. É bem certinho o ponto. E aqui é só arrematar. Vou fazer meus arremates todos depois no final. Você pode fazer mais carreiras de pontos baixos aqui, quantas carreiras você desejar. E aí, no final, faz uma carreirinha de pontos baixíssimos para dar o acabamento, para ficar bem bonito. Não aperta muito os pontos baixíssimos. Se sobrar fio, eu vou voltar aqui e fazer a carreira de ponto baixíssimo. Se sobrar fio, porque o meu fio está acabando. Aí, vocês façam aí uma carreira de pontos baixíssimos que vai ficar bem lindo. Então, aqui eu vou fazer a carreira de pontos baixíssimos. Aqui, no primeiro ponto baixo, eu amarrei o fio, eu dei o nó. Aí, eu vou entrar aqui mesmo, onde eu dei o nó, vou trazer o fio. E aí, eu venho aqui no próximo baixo e faço um baixíssimo. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar ali, no final da outra ponta.
ficando assim. Vai ficar bem bonito esse acabamento. E depois vamos arrematar os fios. Então, aqui agora eu já estou finalizando aqui a carreira de pontos baixíssimos. Aí agora eu vou cortar o fio. E sobrou o fio que sobrou, eu acredito que dê para eu fazer a carreirinha aqui de pontos baixíssimos. Pra ficar bem bonito. Então, aqui eu vou jogar esse fio aqui lá pra trás. Eu venho aqui no próximo ponto. Então, aqui eu fiz um cordão de correntinhas com 55 centímetros. E agora eu estou aqui fazendo mais um cordão de correntinhas. Esse daqui eu vou fazer bem grandão. Já já eu mostro pra vocês o tamanho que ele vai ficar. Então, esse fio aqui que eu fiz, esse cordão de correntinhas ficou com 1,40 m de comprimento. Pode ser maior, menor. Veja aí a quantidade que você deseja fazer. Tô pulando 2 casinhas. E na terceira, eu insiro aqui o cordão. Sempre passando esse fio aqui, por baixo desse daqui. Aí pulo 2 casinhas. Aí na terceira casinha, eu passo aqui o meu cordão. E vou ajeitando aqui o cordão de correntinhas pra as correntinhas ficarem mais armadinhas possíveis aqui, né? Que for possível, porque depois que for fechar também, ela dá uma enrolada, né? Então, 1, 2, aí eu vou inserir aqui na terceira casinha aqui. Então, temos aqui uma única peça e várias formas de usá-la. Podemos usar aqui com as golinhas, com a amarração apenas aqui em cima, com esse tipo de amarração também, que fica bem legal, e outras formas também, que se a gente usar a nossa criatividade, aí a gente consegue usá-la de outras formas também. Essa é a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo.